Olá, amigos. Hoje é dia 22 de abril, dia que a gente lembra o descobrimento do Brasil. Aliás, essa palavrinha é contraditória quando a gente fala descobrimento é sobre o ponto de vista dos europeus, já que na época a gente tinha a visão eurocêntrica de mundo, né? O Brasil já era uma terra habitada há milhares de anos pelos nativos, né? Portanto, é bom que a gente compreenda o sentido dessa palavra. Enfim, outra pergunta que a gente faz é se essa descoberta ela se deu de forma acidental ou de forma intencional. Tudo leva a crer que foi de forma intencional, porque os portugueses já tinham provas da existência de terras mais ao sul da América, né? Inclusive Duarte Pacheco, que acompanha Pedro Álvares Cabral na sua expedição, ele já havia navegado em águas brasileiras em 1498, o espanhol Pinzon também chega na foz do rio Amazonas em 1499, enfim, Américo Vespúcio, né, que vai batizar o continente, vai doar o seu nome para o continente americano, também já tinha navegado em águas mais ao sul da América. Então o fato é que essas terras já eram conhecidas pelo rei de Portugal, inclusive faziam parte aí das terras portuguesas no Tratado de Tordesilhas firmado com os espanhóis. Mas o que nos leva aqui a compreender como se deu a chegada dos portugueses aqui. Afinal, não era barato você atravessar o Oceano Atlântico, né, simplesmente para constatar novas terras. E de fato não foi esse o objetivo da viagem de Cabral. O objetivo da viagem de Cabral era chegar até as Índias. Né? Meses antes, né, de Cabral sair de Portugal, o Vasco da Gama retornava da viagem a Calicut com os navios carregados de especiarias, que era a grande riqueza europeia. Calcula-se aí que o lucro dessa viagem, dessa expedição de Vasco da Gama, foi na ordem de 6.000%. Então imagina como os olhos, né, do rei absolutista naquela época, que dependia das práticas mercantilistas, né, rapidamente aí já organizou e convidou o fidalgo Pedro Álvares Cabral para liderar essa esquadra e ir até as Índias e retornar aí com navios carregados. Para vocês terem uma ideia, né, enquanto na esquadra de Vasco da Gama 3 naus foram até Calicut, na esquadra de Cabral foram 13 navios. Agora, de onde veio tanto dinheiro? Porque haja grana para você poder organizar uma frota com 13 naus, né, apenas 3 caravelas, né, o restante eram 8 naus, então eram navios imensos, 1.200 pessoas, então realmente aí foi um grande empreendimento. E aí foram os financistas, os banqueiros genoveses e de Florença, florentinos, né, que realmente resolveram investir, botar grana aí nesse projeto audacioso, né, para levar essa esquadra até as Índias. E sabedor aí das terras mais a oeste, então o Pedro Álvares Cabral acaba tomando posse, né? Ele sai no mês de março, 9 de março, ele sai de Portugal, e aí então ele, seguindo as orientações de Vasco da Gama, que dizia que deveria fazer um arco mais a sudoeste para poder encontrar realmente as correntes marítimas para dobrar o Cabo da Boa Esperança, né? Ele então faz um arco um pouco mais prolongado, né? E nesse arco mais prolongado, no dia 21 de abril, um dia antes, eles avistam terras, ou seja, indícios de que haveriam terras. E no amanhecer do dia 22 de abril, eles então se deparam com um monte na qual eles batizam de Monte Pascoal, né? E em homenagem à Páscoa, né? Afinal era o período de Páscoa. Uma coisa bastante curiosa, e isso ocorre no Brasil, é a relação amistosa entre os nativos e os conquistadores, né? Então o primeiro contato foi muito amistoso, inclusive ao invés da guerra, né, que poderia ter sido travada, afinal haviam espadas, né? Essa guerra esse contato se deu através de uma dança. E é muito curioso, porque isso tudo está no relato de Pero Vaz de Caminha, é uma indicação que eu faço, né? Depois de ver esse vídeo, baixe aí, é muito fácil, né? A gente tem a carta de Pero Vaz de Caminho, que é um relato surpreendente, muito bem escrito, muito bem detalhado sobre esse primeiro contato que a gente tem em terras brasileiras, né? E nessa dança que foi feita, né, nessa mostra entre esse primeiro contato, a gente tem um fato bastante curioso, que é o salto real. O nosso querido Bartolomeu Dias, que foi o primeiro a dobrar o Cabo das Tormentas e rebatizá-lo com o nome de Cabo da Boa Esperança, ele faz uma exibição e acaba realizando o salto real. Seria um salto mortal. Então imagina uma rodinha ali entre nativos e portugueses, e de repente aparece ali o Bartolomeu Dias, né, um grande navegador, um exímio navegador, e ele vai dar um salto real, um salto mortal ali, e deixando aí os nativos, né, realmente surpreendentes. Trocaram ali alguns presentes, permaneceram durante 9 dias
em terras brasileiras e depois a esquadra de Cabral seguiu seu rumo. Não sem antes, né, fazer todo este relato de preparação de caminho e mandar uma nau de volta para Portugal, realmente confirmando a existência dessas terras e tomando aí a posse delas em nome do rei de Portugal. Bom, enfim, né, essa é alguma das curiosidades desse dia histórico para o mundo, né? A partir daí, se não foi pela espada, foi pela cruz, né? Os nativos começaram aí o seu processo de conversão e de obediência à coroa portuguesa. É uma outra história, é uma longa história de colonização. O Brasil é descoberto em 1500, mas a sua colonização, seu projeto colonizador só começa em 1530, 1532, na missão na expedição de Martim Afonso de Souza. E por que isso? Porque não havia interesse, né? A grande riqueza estava nas Índias, né? A partir do momento em que as especiarias já não têm tanto valor devido à alta concorrência, eles começam um projeto colonizador. Um grande abraço a todos, acompanhe a gente no canal.